Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar aqui agora a gravar a primeira aulinha sobre o software Revit aplicado ao planejamento de obras, beleza? Bom, nessa primeira aula eu vou mostrar para vocês como que a gente vai lançar um modelo tridimensional básico, tipo esse daqui que você está vendo. Na nossa segunda aula, nós vamos criar algumas planilhas de quantitativo extraindo dados desse modelo, beleza? E na terceira aula, eu vou dar uma refinada nesse modelo tridimensional, tanto em termos geométricos, tanto em termos gráficos aqui, quanto nós vamos refinar também para tomada de mais dados, tá? Para o levantamento de mais quantitativos desse nosso projeto aí, beleza? Bom, em primeiro lugar aqui eu acho interessante eu apresentar para vocês o projeto que a gente vai trabalhar. Esse é o mesmo projeto que eu já fiz todo o levantamento de quantitativos dele, beleza? Você vai reparar aqui que nós temos algumas particularidades nessa planta baixa, por exemplo, as cotas externas, elas não estão distribuídas de cômodo a cômodo, também não estão indicando a espessura das paredes. Ah, por que isso, professor? Você vai ver na hora que eu estiver lançando. Assim vai ficar mais fácil de você entender o lançamento que eu vou fazer, beleza? Eu agora saí aí, então se você quiser dar um print screen, fica à vontade e pode imprimir, se for sua opção, né? Se você assim quiser, você pode imprimir essa planta aí para seguir no meu trabalho, beleza? Outra coisa que você pode fazer é conseguir aí um projeto de uma casa, de um pavimento, de 100 a 150 metros quadrados, e você pode fazer o lançamento também, beleza? Vou falar um bocado aqui agora sobre as configurações básicas, tá? Em primeiro lugar, você vai abrir o software, você vai abrir o programa aí, o Revit. Você vai vir em novo. Nós vamos trabalhar aqui com modelo de arquitetura. Selecionado aqui projeto, ok. Assim eu abri o programa, beleza? Agora eu vou vir aqui no disquetinho. Primeira coisa, né? Vou dar um nome, vou salvar aqui o meu trabalho. Escolho o lugar que eu vou salvar. Escolho o nome do meu arquivo. Salvar. Agora você vai reparar o seguinte. Eu simplesmente digito as duas letras U e N, né, de unidades, UN, sem enter, sem nada. Só eu digitando UN já aparece essa tela aí, que são as unidades do projeto. Beleza? Você vai reparar aqui, ó, que as opções distância e comprimento, eu quero as duas em centímetros, beleza? Você vai colocar as duas em centímetros. E a inclinação, você vai trabalhar aqui, você vai passar para percentual. Assim a gente vai dar prosseguimento ao nosso trabalho, beleza? Agora você vai em vista, interface do usuário, e eu quero que você deixe selecionado aqui apenas duas opções, navegador de projeto e propriedades. Essas duas aqui. As outras não precisam não, tá? Você vai deixar navegador de projetos e propriedades. Você vê na minha tela aqui, ó, eu já tenho a propriedades e o navegador de projeto, que são essas duas barras aqui. Se você que inseriu elas agora, se elas estiverem assim no meio aqui da área de trabalho, você traz para o canto, que na hora que ficar essa sombra azul aqui, ela já vai ficar colada aí na lateral. Aí você coloca propriedade do lado esquerdo e você vai colocar navegador de projetos do lado direito, beleza? Aqui eu vou te mostrando as opções que a gente tem, ó. Nesse grupo de comandos arquitetura, a gente tem paredes, portas, janelas, nós temos coluna, aí você vai vendo aí, ó, piso, telhado e várias outras opções, tá? Nós vamos usar bastante essa família chamada arquitetura.
Outras famílias que a gente tem aqui é estrutura, não vamos usá-los, aço, pré-moldado, sistemas, inserir, essas famílias aí nós não vamos usar nessas aulas aqui não. Anotar, analisar, massa e terreno, colaborar, vista nós já usamos aqui interface do usuário, beleza? Gerenciar nós vamos usar a parte de materiais na segunda aula. Complementos e modificar nós vamos usar bastante, tá? Nós vamos ver aqui que a gente tem o mover, a gente tem o copiar, a gente tem rotacionar, alinhar, cortar, beleza? Aqui, dentro da parte de propriedades, nós vamos ter a propriedade do que tiver selecionado. Como nada está selecionado aqui, no momento a propriedade aqui está mostrando da vista de piso, e aqui a gente tem um navegador de projetos, beleza? Esse navegador de projetos, ele vai nos auxiliar a tomar várias iniciativas com relação aos projetos aqui. Nós vamos trabalhar com plantas de piso, igual você está vendo aqui. Nós vamos trabalhar com elevações, beleza? Tabelas de quantidades, isso é na segunda aula. E nós vamos trabalhar aqui também com famílias e grupos de elementos que nós vamos abordar aqui, beleza? Agora eu vou falar um pouco sobre como selecionar, como fazer a seleção aqui do nosso projeto. Para eu ter algo para selecionar, eu vou em arquitetura, clico nessa setinha de paredes, escolho parede arquitetônica. Você vai reparar aqui ó, que eu tive essa primeira opção que apareceu, parede básica genérico 200 milímetros. É ela que nós vamos trabalhar aqui, tá? Você vê que eu lanço algumas paredes aqui de maneira bem aleatória, aproveitando o ortogonal da tela, elementos horizontais e verticais da tela. Eu lancei aqui, beleza? Dentro do comando parede, ao clicar uma vez em ESC, eu saio da sequência de paredes, mas continuo no comando. Se eu clicar duas vezes em ESC, eu saio do comando, beleza? Lembra da tecla ESC, Escape, escapar, beleza? Aqui eu seleciono parede por parede, tá? Clicando com o botão esquerdo do mouse na parede. Nesse caso aqui, eu ainda clico em Delete depois que eu seleciono a parede. Outra opção é selecionar um conjunto de várias paredes clicando com esse mesmo botão esquerdo do mouse e arrastando para fazer um retângulo de seleção. Aí eu seleciono várias paredes de uma vez, beleza? Agora aqui nós vamos trabalhar com as visualizações, beleza? Para eu ter o que visualizar, eu vou clicar em arquitetura, parede arquitetônica. Vou deixar essa daí mesmo, parede genérica 200 milímetros. Olha, dentro do comando parede, após clicar no primeiro ponto, basta direcionar o mouse na direção desejada e digitar o valor. Então eu cliquei aqui no primeiro ponto, direcionei, e aí eu digitei, no primeiro caso aí, 10 metros. Agora 700 centímetros, que é 7 metros. 1000 de novo, que é 10 metros, tá? E aqui eu digitei 700 de novo. Dentro do comando parede, ao clicar uma vez em ESC, eu saio da sequência de paredes, mas continuo no comando. Duas vezes em ESC, eu saio do comando. Já tinha dito isso, beleza? Para dar zoom no desenho, basta rolar o scroll, que é essa rodinha aí do mouse, para aproximar ou afastar. Para mover o desenho, basta apertar o scroll e mover o mouse. Para centralizar a imagem, dê 2 cliques rápidos no scroll. Olha para você ver, está afastado. Dou 2 cliques rápidos no scroll, centralizei. Agora eu vou nessa casinha 3D aqui, tá? Então, além da planta que eu estava trabalhando, você vê aqui, ó, agora eu tenho a opção de enxergar meu projeto em 3D. Para mover o desenho, basta apertar o scroll e mover o mouse. Beleza? Para dar um zoom no desenho, basta rolar o scroll do mouse para aproximar ou afastar. A posição da seta de navegação define o ponto fixo no momento do zoom. Beleza?
Na vista 3D, para orbitar, basta apertar Shift junto do screw e mover o mouse. Se eu tiver selecionado algum elemento e for orbitar, esse elemento selecionado vai ser o centro do movimento. Beleza? Agora nós vamos começar a lançar as paredes do nosso projeto aí. Você vai em arquitetura, paredes, parede arquitetônica. Vou trabalhar com essa aqui mesmo, de 200 milímetros. Só que agora eu vou começar a lançar mesmo do projeto. Em linha de localização, eu vou aqui face de acabamento externo. Eu vou começar a lançá-la. Dentro do comando parede, eu posso dar um zoom com o screw do mouse dentro do comando lá para aproximar, afastar, o que eu quiser. Beleza? Olha para você ver, dentro do comando, após clicar no primeiro ponto, basta direcionar o mouse na direção desejada e digitar o valor. 520 aqui, por exemplo, 110, 300, 1030, que é 10 metros e 30. 420, 40, 360, 100, 360, 660. Agora eu vou nessa reguinha aqui em cima, ó. Olha para você ver, essa reguinha aqui. É simplesmente para eu conferir alguma medida, tá? Para medir a distância, basta clicar consecutivamente nos limites desejados. Se você quiser conferir as suas distâncias aí, fica à vontade, você que está começando. Olha lá, é só sair clicando aqui, beleza? Se eu sair do comando sem querer, eu clico de novo e continuo. Eu dou um ESC, tá? Para sair dessa sequência de medidas. Ou eu tenho que dar 2 ESCs para sair do comando medidas, beleza? Agora eu vou lançar aqui as paredes internas. Aqui. Se eu lançar uma parede e der o espaço durante o lançamento, ele inverte a face de lançamento dessa parede. Olha para você ver aqui agora, ó. Deu um espaço agora, inverteu a face. Tá? A princípio estou lançando sem medida aqui mesmo, tá? Beleza? E olha para você ver lá, selecionando uma parede ela fica azul. Eu mudo a posição dela alterando esse valor nas cotas que aparecem aqui. Beleza? Para eu sair da seleção da parede, é só clicar fora. Olha para você ver, seleciono a parede, mudo aqui 360, consegui ajeitar aí direitinho. Beleza? Continuar lançando as paredes internas aqui, ó. Aqui. Eu lancei aqui sem preocupação com valores. Clico na parede, ela fica azul. E eu mudo aqui essa cota, 190. Parede arquitetônica, continuar lançando aqui. Seleciono a parede, ela fica azul. Eu mudo a cota aqui dessa suíte. 360. 200 aqui do closet. Continuar o lançamento aqui, ó. Essa parede aqui. E essa daqui. Ah, professor, ela ficou um pouquinho fora aqui, só clicar nela e mudar o valor da cota. E clica fora para sair da seleção da parede. Beleza? Aí nós lançamos ela. Agora eu vou no 3D, igual eu já tinha feito. Talvez você já esteja com o 3D aqui para ser usado, né? E aqui ó, eu vou selecionar um conjunto de paredes. Olha lá, eu clico com o botão esquerdo lá em cima e arrasto tudo para fazer um retângulo de seleção. E eu vou vir aqui ó, e vou mudar a altura dessas paredes, que é uma propriedade dela, para 285.
Agora eu vou em modificar, comando mover, seleciono tudo com retângulo de seleção, dou um Enter para confirmar a seleção, clico em qualquer lugar aqui e arrasto o desenho para onde eu quiser. Eu fiz isso só para ajeitar ele aqui no 3D. Finalizo com 2 ESCs, beleza? Agora eu vou começar a lançar as portas aqui, ó. Veja você. Arquitetura. Portas. Eu vou escolher um tipo de porta aqui. Essa de 0915 para ser as portas externas. Só de eu chegar perto aqui, ó, ele já me dá a opção do lançamento da porta. Olha que interessante. E eu tenho essas setinhas aqui, ó. Repara bem, se eu clicar aqui. Pá. Interessante, né? Lancei essa porta. Se eu clicar aqui, a gente vê as medidas dela. Estou com uma boneca de 12. Posso vir, clicar e digitar 10. Ok. É uma porta externa. De novo. Porta. Clico aqui, ó. Olha a setinha. Mandou ela para dentro. Clico aqui e digito 10. Beleza? Clico ESC uma vez para sair da sequência de portas. Eu clico ESC 2 vezes para sair do comando portas. Aqui vai uma observação, tá? Isso de modo geral. ESC é o escape. Você sai do comando com o ESC. Beleza? Se você quiser lançar várias portas sem sair do comando, é só fazer uma sequência igual eu vou fazer agora com as portas internas, beleza? Veja aí. Primeiro vamos ver como é que ficou no 3D aqui, ó. A porta frontal e a porta aqui dos fundos, ok? Aqui eu estou orbitando. É só apertar o scroll junto com o shift e mexer no mouse aqui. Você vê que eu estou orbitando. Lançar as outras portas, arquiteturas, portas. Agora eu vou selecionar essa daqui, ó, que é de 0762, que é a porta de 70, para ser as minhas portas internas. Essa aqui é externa da lavanderia, mas eu vou deixar ela também com essa mesma dimensão. Aqui, num quarto, aqui no closet, aqui no banheiro, no outro banheiro, eu vou na setinha para corrigir. E aqui eu vou lançar também a porta para a suíte. Lancei o grupo de portas, tá? Todas de uma vez, porque eram as mesmas portas, beleza? Agora eu dou 2 ESCs e saio. Agora nós vamos lançar aqui as janelas. Eu vou em janela. Obviamente na família arquitetura, janela, nós estamos tudo por aqui ainda. E eu vou pegar qualquer uma dessas de marco fixo aqui que a gente tenha, tá? Eu não vou trabalhar com nenhuma biblioteca por hora, não. Eu vou editar o tipo dela. Vou editar o tipo. Vou duplicar. E agora eu vou começar a criar alguns elementos meus aqui. Tá? Tudo que eu criar meu, eu vou colocar esse underline e o meu nome. Então aqui eu coloquei underline Mário Janela. Essa janela aqui é 2,30 por 120. Dou um OK. E clico aqui, ó, a altura dela. Eu vou começar pela largura aqui, 2,30. A altura dela, 120. E o meu peitoril aqui é de 100. Você vê tanto no projeto quanto a minha configuração aqui. Dei um OK. Quando eu crio a janela, automaticamente eu já tenho a opção de lançar essa janela. E depois ela vai ficar disponível na lista de esquadrias ali. Olha como é que eu chego perto da parede, vê essas cotas azuis aqui. Eu já centralizo ela. Centralizei. E passei
a janela para dentro. Olha para você ver essa setinha aqui. Eu vou considerar isso que é um blindex que eu vou fazer aqui, tá? Com o vidro faceando a face interna da parede. Veja essa daqui, ó. Olha para você ver, eu posso lançá-la tanto no 2D quanto no 3D. Olha para você ver, para eu lançá-la no 3D, quando eu subo um pouco vai aparecer uma linha tracejada, olha ela aqui. Quer dizer que eu estou na minha altura certa do peitoril. 55 centímetros para cada lado. Só te mostrando, ó, se eu clicar no 55 e mexer aqui, mudar qualquer valor, ele muda. Mas eu vou deixar o 55. Ainda nessa mesma janela aqui, nesse mesmo comando, vou lançar essa daqui, ó. Olha a linha tracejada, indica a altura do peitoril. Bom, essa daqui eu resolvi aqui, eu vou lançar ela pela planta, só para variar um pouco aqui, ó. 100, que eu vou deixar esse afastamento de 100 aqui, eu coloquei ela aqui bonitinho. Clico ESC uma vez para sair da sequência de janelas, ou clico ESC duas vezes para sair do comando janela. Agora eu vou fazer o seguinte, essa janela que eu criei, eu vou editar, duplicar, não vou apagar, não vou mudar ela, eu vou duplicar, porque eu vou fazer outra janela, outra configuração de janela aqui. Eu vou deixar underline, Mário, janela. Esse underline, gente, é porque na hora da sequência que aparece numa lista, manda sempre para cima, tá? Então aqui, ó, eu estou criando a janela dos banheiros, que é uma altura de 60, a altura de peitoril aqui 180 e a largura é 2,50. Eu dimensionei essas esquadrias nas aulas anteriores, tá? Veja você aqui, ó. Olha aqui no 3D. Eu vou achar aqui ela bonitinha, com a linha tracejada, centralizei 35 para cada lado e pronto. Beleza? Ele fala que eu tenho um conflito, é porque eu tenho uma parede encontrando com a outra, tá? Isso para mim não tem problema nenhum, então eu descarto aqui a questão do conflito, beleza? Essa janela dos banheiros, ela não aparece em planta, pois ela está acima do plano de corte horizontal que define essa planta baixa aqui. Mas ela está ali, tanto que você vê ela aqui no 3D. Agora eu vou fazer essas duas janelas aqui nos fundos, elas são menores, beleza? Você pode ver pela planta lá, que nós vamos ter aqui janela. Eu vou selecionar essa aqui que eu já tinha configurado, editar tipo, duplicar, tá? Para eu não perder a anterior, vou duplicar. É uma janela de 200 de largura, 120 de altura. Eu vou mexer na configuração dela aqui, ó. Altura 120, altura do peitoril 100, largura 200. Ok. Eu vou vir e vou colocar essa daqui, eu já vou lançar aqui no 3D mesmo, 80 para cada lado. E a outra, só para variar aqui, nós vamos na planta. Olha para você ver. Eu venho com ela aqui. Deixa eu redirecionar aqui para a gente ver as cotas. 30, 30 centralizado. Coloquei o vidro para dentro, beleza. Essa daqui, ó, também vou colocar o vidro para dentro. Ok, resolvido a questão das nossas janelas, beleza? Olha lá. Eu também consigo navegar nessas vistas e perspectivas do modelo 3D, clicando nas faces e esquinas desse cubo aqui, ó. Esse cubinho que você está vendo aí. Tá? Eu consigo trabalhar, é só ir clicando nas faces e nas esquinas dele ali. Depois você pode brincar um pouco com isso aí também para você ver. Agora nós vamos começar a lançar os pisos aqui do nosso projeto, beleza? Para isso eu vou em arquitetura, pisos, piso arquitetônico, beleza? E você vê que quando eu clico aqui em piso arquitetônico, ele já me deu a opção aqui de modificar, criar limite do piso. Olha essa opção aqui. E muita atenção aqui, tá, gente? A gente foi direcionado à família modificar, mas ainda dentro do comando pisos, tá? Então, para sair daqui, primeiro nós temos que encerrar o comando modificar, para depois encerrar o piso, tá? E a gente vai encerrar o comando modificar de uma dessas duas maneiras aqui, ó. Uma delas, que é confirmando o que for feito, é essa marquinha verde aqui.
A outra delas é cancelando, que é o X vermelho, beleza? Eu estou chamando atenção para isso aqui porque eventualmente você pode ficar, entre aspas, preso aqui nessa opção sem saber como é que você vai sair, beleza? Agora aqui, ó, dessas opções aqui, eu vou clicar em linha. Vou clicar aqui nessa esquina da casa. Vou trazer para cá de 360. Você vê aqui o porquê que é 360. 11h30. Aqui eu já trago alinhado até essa esquina. E você vê que eu estou definindo o limite do meu piso externo. Aqui agora, lá, eu tenho que ir nessa confirmação verde aqui, ó. Beleza. Ok? Você vê aqui no 3D, ó. O Revit ele lança as paredes, as portas e as janelas do nível da vista atual para cima. No entanto, os pisos eles já são lançados do nível dessa vista atual para baixo, tá? Igual você pode ver aqui. Vamos ver isso aqui mais detalhado por uma elevação, tá? Você pode vir aqui, clica 2 vezes em qualquer uma elevação. Vou clicar nessa leste aqui. Olha para você ver o que eu falei, tá? O nível dos pisos, ele está no nível abaixo da vista que eu estava trabalhando, beleza? Agora eu vou continuar aqui, vou lançar pisos arquitetônicos, selecionar essas linhas aqui, vou continuar lançando os pisos. Veja aqui, ó. Aqui é copa, cozinha, com esse pequeno hall aqui. E continua lá, continua. Agora é a suíte. Quando eu tenho áreas mais irregulares, né, mais quebradas, digamos assim, eu preciso lançar como linha. Agora eu já vou lançar como retângulo. Um banheiro, outro banheiro, tá? Esse quarto aqui, eu lanço o piso como retângulo, closet, e vou no confirmação aqui, sinal verde, beleza? Você vê aqui no 3D que eu lancei, olha lá, você vê aqui bonitinho, só ficou faltando a lavanderia, a área de serviço, ok? Então você vê que eu já tenho o piso interno, o piso externo, ok? Ah lá, todos eles. E você vê que eu estou considerando esse piso aqui, ele não ocupa o espaço embaixo da parede, porque aí seria que efetivamente o baldrame que a gente teria no sistema estrutural dessa casa, beleza? Só que eu não vou lançar o sistema estrutural, ok? Eu estou lançando mais a parte arquitetônica. Em uma outra sequência de videoaulas, eu vou trabalhar com o sistema estrutural. Vou lançar aqui o piso arquitetônico que ficou faltando da área de serviço. Ok. Certinho. Agora eu vou trabalhar aqui com os pilares de madeira, aqueles pilares da área externa. Eu venho aqui em arquitetura, coluna, coluna arquitetônica. E apareceu uma coluna aqui. Eu vou escolher um ponto qualquer do ESC aqui, beleza? Para sair do comando coluna. Clico nessa coluna e eu tenho as propriedades dela aqui, que é a barra de propriedades. Eu vou em editar tipo. E aqui eu vou colocar, vou duplicar, né? Em primeiro lugar, underline Mário. Vou colocar aqui pilar de madeira. Vou colocar as dimensões aqui também, 20 por 20. Ok? E vou mudar profundidade de 20 e largura de 20. Ô, professor, e a altura dele? Vamos ver agora. Tá? Para copiar ou mover qualquer elemento, eu tenho 2 opções. Primeiro ir no comando e depois selecionar o elemento, ou vice-versa. Seguindo esse vídeo aqui, eu vou usar as 2 maneiras, beleza?
Primeiro aqui, ó, eu vou em modificar, vou no comando mover, clico no pilar, tá? Dou um Enter, escolho a posição e trago ele para cá. Para encerrar, eu dou um ESC. Eu tinha te falado da altura dele. Cara, ele ficou muito alto, professor. Ele está mais alto que a casa. Por que isso? Agora eu vou te mostrar um outro conceito aqui, ó, que são esses níveis que você está vendo aqui no 3D. Eu venho aqui no leste, olha lá. Se eu clicar duas vezes no nome do nível e no número correspondente, eu consigo modificá-la. Vou clicar duas vezes aqui no nível. Vou colocar aqui cobertura. Deseja renomear? Sim. E aqui eu vou colocar uma altura dela, não 400, eu vou colocar 300. Em breve você vai ver por que 300. Vou mudar o nome desse aqui de baixo também, vou chamar de piso mesmo. Caso é só ter um pavimento, vou colocar piso. Ok? Muda aqui, sim. Então, olha para você ver. Agora eu já tive a altura do meu pilar de uma maneira mais coerente, tá? Tá coincidindo com essa altura até o nível de 300, beleza? É claro que eu consigo modificar e colocar uma altura diferente, tá? Mas eu estou trabalhando da maneira que os elementos nos vêm. Para copiar o pilar, eu posso selecioná-lo, clicar em copiar, escolher um ponto de referência e fazer uma cópia ou mais cópias. Olha lá, esse triângulo aí é sempre o midpoint. Olha lá. Peguei o midpoint, aqui eu já pego o ponto final. Só que como minha referência era o meio do pilar, ficou sobrando metade do pilar para fora do piso aqui, não ficou legal. Eu vou em modificar, seleciono aqui e ponho aqui, beleza? Agora eu venho, clico no pilar, vou em copiar, pego essa esquina aí, ó. Sempre dentro do comando eu vou dando zoom, tá? Eu vou ajeitando aqui a visualização da melhor maneira. Já copiei. Beleza? Agora eu vou ainda, cliquei no pilar, vou aqui sempre nessas opções aqui, copiar, pego o midpoint, trago o midpoint para aqui. Só que se eu alinhei esse pilar aqui com o meio da varanda, ele não ficou necessariamente a face dele alinhada com a parede. Acho que fica melhor eu vir aqui dar um move, clico no pilar, dou um enter. Olha para você ver, só de eu trazer para cá, eu já alinhei, já achei esse alinhamento aqui. Olha para você ver. Dá uma treinada nisso aí, tá? Como copiar, mover, alinhar. E só para você ver aqui, ó, eu fiz isso aí no 3D, tá? Mas se eu considerar que eu quiser trabalhar no nível piso, eu também consigo lançar os pilares. Olha para você ver, vou no nível piso, apaguei aqui só para você ver. Olha para você ver. Mover, não. Copiar, seleciono o pilar, dou um Enter, seleciono um ponto, trago para cá. Trago para cá também. Ah, professor, ficou fora. Seleciono ele, Move e trago para cá no Mover. Beleza? Seleciono aqui, copiar, pego uma face dele e trago já alinhada. Refiz tudo pelo nível piso, beleza? Olha para você ver. Agora nós vamos lançar a laje aqui. Olha aqui, eu vou vir na minha planta de piso, né? Eu tenho minha planta de cobertura, que eu já tinha nomeado e colocado uma cota de 300, tá? E agora nós vamos vir aqui em cobertura. Eu vou em arquitetura. A minha laje vai ser uma laje de piso também, então eu vou colocar piso arquitetônico. Esse piso genérico de 150, tá? Eu vou começar a lançar com linha, seleciono linha aqui. E vou começar. Só que antes eu vou vir em deslocamento e vou digitar 3. Por que esse deslocamento? Já vou te explicar, ó. Mas primeiro eu quero que você veja que a tecla espaço, ela inverte o espaçamento de 3 centímetros. Para dentro ou para fora. Você vai deixar o espaçamento para dentro. Beleza? E vai lançando aqui, ó. Esse deslocamento de 3 centímetros para dentro é porque, na prática, nós alinhamos externamente as faces dos blocos de alvenaria,
as faces das vigas e a face da laje, beleza? Então aqui eu estou descontando a parte de reboco dessa parede. Então a laje fica um pouco para dentro aqui. Deu para você perceber? Ok, ficou tranquilo. Você vê aqui no 3D exatamente isso daí que eu te falei. Olha que a laje ficou um pouco para dentro. Eu descontei aqui exatamente o reboco da parede, o reboco externo da parede. Nessa sequência de aula, nós não lançaremos a estrutura da casa. Nós vamos lançar a laje como piso arquitetônico apenas para compor o modelo tridimensional da arquitetura. Beleza? Aqui embaixo você vê que eu tenho o nível de detalhamento, que é alto, médio e baixo. E aqui você vê que eu tenho a opção de como eu vou apresentar o meu desenho. Tá? Já vou te mostrar aqui, ó. Veja lá, eu tenho cores consistentes, esse é o que eu acho melhor, tá? Quando a gente for trabalhar com cores. Tem linha oculta, que é o que eu estava trabalhando aqui agora, tá? Sombreado, ele já é um pouco mais pesado, tranquilo? Então eu tenho essas opções aqui de baixo, você pode ver isso daí também, beleza? Ô, gente, era isso mesmo, tá? Que eu ia ver nessa primeira aula. Eu agradeço a sua atenção e um grande abraço aí. Até a próxima. Tchau.